Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre biotecnologia, tá? E biotecnologia significa a tecnologia da vida, tá? Então a gente vai melhorar nossas tecnologias com a biologia, com aquilo que a gente tem. Por exemplo, a gente usa muito álcool no nosso dia a dia. O álcool ele é produzido através de um processo biológico que é a fermentação, certo? Então, se ele é produzido por um processo biológico de fermentação, a gente aplica uma biotecnologia e a gente melhora isso para aumentar a minha produção de álcool. Tá difícil. Bom, então as clássicas, como eu estava dizendo antes, elas não vão manipular o DNA, são as que produzem os alimentos, então os iogurtes, o pão, tudo bem? Além de álcool, tá bom? Etc. Tá? E aí todo o melhoramento animal e vegetal por ela vai ser por uma seleção artificial, tudo bem? E já a moderna, ela vai manipular esse DNA, tá? E que como exemplo a gente vai ter então de terapia moderna, né, no caso, a clonagem terapêutica, a clonagem reprodutiva, tá? Os testes de DNA, paternidade, etc. A transgenia e a geneterapia, que é a terapia por genes. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a clonagem reprodutiva. E como que a gente vai falar? O que é a clonagem reprodutiva, na verdade? A clonagem reprodutiva, ela é a fusão nuclear. Então eu vou pegar um óvulo, tá? De um indivíduo, eu vou anucleá-lo, aí eu vou colocar pegar um núcleo 2N de outro e fundir. Tá? Eu vou explicar isso certinho mais pra frente, vocês vão conseguir ver. Então é a fusão nuclear, é a fusão de duas células, a fusão de dois núcleos. Um núcleo em outra célula. Tudo bem? Então por que é importante esse tipo de clonagem? Por causa das espécies em risco de extinção. Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a própria natureza, como se ela tirasse a espécie de circulação, como se a espécie fosse tipo um objeto. E aí já deu o tempo dela na natureza. Entendeu? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se a gente pode gerar desequilíbrios ecológicos se a gente não tomar cuidado. Bom, então caso mais famoso de clonagem reprodutiva é a da nossa querida ovelha Dolly, tudo bem? Então o que aconteceu? A gente pegou... Bom dia. Então a gente pegou uma ovelha Finn Dorset, tá? Que ela é negra com o rosto branco, e a ovelha Blackface, tá bom? Que ela tem o rosto preto, como aqui o nome diz. Então o que aconteceu? Eu peguei uma célula mamária, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui. E aí a gente sabe que a célula mamária, ela vai ser uma célula 2N, porque ela não é uma célula sexual, tudo bem? Já o óvulo é uma célula N. Você concorda comigo que eu precisaria de mais uma célula N, de outro núcleo, na verdade, para poder juntar e começar a produzir, tá? Porque aqui eu tenho, por exemplo, se fosse na espécie humana, aqui eu teria 23 cromossomos só, aqui eu já teria 46, tá? Então eu preciso desses 46 cromossomos, na espécie humana no caso, para poder começar a produzir as outras células, tudo bem? Lembra do DNA? É isso aí. Bom, então o que acontece? Eu peguei um óvulo da Blackface, eu anucleei ele, tá? Eu tirei o núcleo dele, e eu peguei essa célula mamária. Então eu fui lá por eletrofusão e fundi as duas. O que acontece? Eu tenho uma célula cujo citoplasma, as organelas, são preparadas por óvulo. Então ela vai ter o quê? Uma grande capacidade mitótica. Tudo bem? E eu tenho um núcleo meiótica, na verdade. E aí eu tenho um núcleo de uma célula 2N. Tudo bem? O que vai acontecer? Vai conseguir reproduzir. Aí eu vou começar, por exemplo, a mórula. Aí a blástula, a glástula e a neurula e por aí vai. Tudo bem? Até formar um indivíduo. E a gente... inclusive, quando formou o embrião, para provar que por exemplo, como se fosse uma barriga de aluguel, ela não interferia dentro do gene, porque o gene está aqui. Da onde vem todas as nossas expressões gênicas? Vem de dentro do nosso núcleo, tudo bem? Do nosso DNA que está lá. Então, foi colocado dentro de uma barriga de aluguel. E aí saiu uma Finn Dorset, que é a nossa querida ovelha Dolly. Só que, qual que é o problema disso aqui?
a gente tem que lembrar que foi pega uma célula adulta. O núcleo já era adulto, ou seja, o encurtamento já estava ocorrendo encurtamento do telômero, tá? O desgaste do telômero. E aí é um DNA que já estava velho. Então o que aconteceu? A Dolly, ela viveu aproximadamente 3 anos, tá? Que 3 feio. E por quê? Porque já era um DNA velho, tá? Então ela teve alguns problemas como artrite, artroses, tudo bem? E assim por diante. Agora, a clonagem terapêutica é muito legal, é uma biotecnologia muito legal. Por quê? Porque a gente tem como tratar algumas feridas, alguns problemas que geram em nós, que são evidenciados em nós, através dessa clonagem dessas células. Então, por exemplo, eu tenho as células tronco lá, e elas são o quê? Indiferenciadas, tá? E eu tenho uma alta capacidade mitótica. O que quer dizer isso? Lembra que eu tenho, por exemplo, no epitélio não, na derme, as células mesenquimais. O que significa? Essas células mesenquimais, elas vão se diferenciar diferenciar e se especializar em outras células, tudo bem? Ela é uma célula multipotente, tá? Então, as células tronco, elas são importantes. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se a gente usa as células tronco e ela tem uma alta capacidade mitótica, a gente tem que tomar um cuidado para ela não virar uma neoplasia. O que é uma neoplasia? Neoplasia é aquela uma reprodução, e só que ela não vai se especializar, tudo bem? E aí, como essas células elas não se diferenciam, não se especializam, elas podem gerar, por exemplo, um tumor. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado também, porque é expressão, tudo bem? Dos genes. Então a capacidade, porém, as células tronco, elas têm essa capacidade aqui, ó, que é a capacidade de diferenciação. Então isso diminui um pouco com o risco de neoplasia, entretanto ainda acontece, tudo bem? Bom, então a gente tem a clonagem terapêutica do tipo que vem, as células, ela vem do embrião, tá? E essas células elas são totipotentes, ou seja, ela vai formar todos os tecidos, mais os anexos embrionários, tudo bem? Bom, as pluripotentes, que vão formar todos os tecidos, tá? Vamos lembrar, por exemplo, por que é importante a clonagem terapêutica? A partir da clonagem terapêutica, a gente pode, por exemplo, curar o autismo. Se a gente começar a estudar um pouco isso, e isso for desmistificado, a gente consegue curar o autismo. A gente consegue curar, fazer alguns problemas cardíacos, a gente consegue gerar um órgão novo, tá? Por quê? Porque, pensa, se é uma célula minha, porque aqui no caso eu pegaria uma célula minha, daqui a pouco, acho que tem uma fotinha aqui, eu vou pegar uma célula minha e vou transformar numa célula pra mim, eu vou transformar num órgão pra mim. Concorda aqui comigo que a chance de rejeição do meu organismo diminui a quase zero por esse órgão? Então a gente teria uma eficiência maior nos transplantes de órgãos, uma cura um pouco mais coisa. Mas ainda a clonagem, mesmo que seja terapêutica, ela é algo muito discutível. A reprodutiva é ainda muito mais discutida, muito mais polêmica do que coisa. Tudo bem? Então, as células pluripotentes, elas vão formar todos os tecidos. Tá? Por exemplo, o neurônio ele não consegue se regenerar. Quando eu estou lá no ciclo celular, ele vai para uma fase G0, onde ele não entra na fase de mitose. É igual às células do coração, tá? As células cardíacas. O músculo estriado cardíaco, ele não se regenera, ele só cicatriza. Tudo bem? Então é importante por causa disso, eu consigo tratar doenças como essas. E aí eu tenho essas células adultas, que elas são multipotentes, que elas vão fazer o quê? Gerar alguns dos meus tecidos só, tá? Por exemplo, as células adultas, elas já não conseguem formar, por exemplo, neurônios. Elas não conseguem formar as células estriadas cardíacas, tudo bem? Bom, então o que acontece? Eu vou lá, pego as minhas células do corpo, porque hoje em dia, antes eu tinha uma preocupação, por exemplo, se eu pego uma célula, eu consigo hoje pegar uma célula, por exemplo, da minha pele, e aí eu consigo fazer com que ela volte a ser uma célula tronco, uma célula pluripotente, tudo bem? E aí ela vai formar a célula tronco, ela vai lá começar
a se multiplicar, tem uma alta capacidade mitótica, como eu disse aqui, então ela vai formar uma mórula, uma blástula, uma coisa, tá bom? E assim vai, tudo bem? E aí, normalmente, essas pluripotentes, tá? Elas são tiradas na blástula, tá? Aqui do trofoblasto, tudo bem? Bom, e transgenia? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre transgenia. E aí, pra vocês é bom ou ruim? Quero que vocês abram um áudio e falem pra mim. O que vocês acham sobre transgenia? Bora, galera. Ah, ok. Xandilito. Tá. Ok, então. Bom, então, eu também não tinha opinião sobre. Inclusive, ainda não tenho, porque ela tem seus lados bons, mas ainda tem os lados ruins. Xandilito não tá. E aí, Xande? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre transgenia. Então, a transgenia ela vai ser a transferência dos genes entre espécies diferentes. Lembra disso, espécies diferentes. Por exemplo, eu tenho uma diferenciação entre transgênicos e mutantes. Mutantes é quando é mesma célula. Eu tenho uma... Vamos lembrar, o que acontece quando muta o nosso código genético? Ocorre uma mutação no nosso código genético. Ele vai ter, por exemplo, eu tenho 10 nucleotídeos. Ocorreu 12 nucleotídeos, 4 trincas de base. Ocorreu a mutação em uma trinca dessa, um códon. Tudo bem? Eu vou continuar com os mesmos 12, tá? Mas vou ter uma mutação ali. Tudo bem? Os transgênicos não. Os transgênicos é como se você tivesse os 12 e você acrescentasse mais uma trinca, tá? A trinca que você deseja. Tudo bem? Tá? Então eu vou adicionar. E aqui eu só altero. Tá? Por exemplo, o que a gente tem de aplicação da transgenia hoje? Por exemplo, na soja. Tá? Então, eles verificaram que uma bactéria ela tinha um gene que contra algumas pragas que tinha ali no local, que estava acabando com a soja. O que eles fizeram? Foi lá, isolou o DNA bacteriano, tá? Ele clonou, tirou o gene, tá? Aí ele inseriu esse gene no tecido da planta, tudo bem? E aí com as divisões mitóticas e tal, a planta se tornou transgênica, ou seja, ela pegou as características do gene que foi clonado lá da bactéria, tudo bem? Que foi pego da bactéria, tá? Então, aqui eu já tenho uma maior reprodução, por exemplo, e um controle de pragas maior. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas de transferência gênica, tá? Então tem a microinjeção, que é quando eu coloco, literalmente aplico uma injeção com esse gene, tá? Aí a gente utiliza essas seringas e agulhas, tá? A micropolarização, que é quando eu dou choques, tá? Aí vai abrir esses poros, e aí o DNA, esse gene, consegue entrar e se ligar lá dentro do núcleo, tudo bem? A biobalística, que é como se fosse uma balinha pequena, e aí você passa essa bala na parte do DNA, no gene que você precisa, e aí você atira na célula, tá? E os de vetores, que é o que mais é utilizado, tá? Por exemplo, o vírus bacterióficos ou vírus modificados que vão levar esses genes de interesse. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Tem alguma dúvida? Quer que eu volte em algum lugar? Beleza. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens e vantagens, porque, assim, transgenia também é algo bem discutido, porque tem gente que fala que, por exemplo, pode dar câncer, ele torna os alimentos mais alérgicos, mas também tem algumas vantagens, vai aumentar a produtividade e por aí vai. Então, eu vou aumentar, por exemplo, a produção agrícola, tá? Como teve o caso da soja, tá? Porque se eu tenho menos pesticida, eu tenho uma maior produção. Ou se eu tenho menos pestes, eu tenho uma maior produção, tá? Porque eu tenho menos consumo dessa produção,
tá? Eu tenho produção de hormônios, por exemplo, a insulina, tá? Que a gente colocou um gene, o gene humano, tá? Da produção de insulina em uma bactéria. E aí essa bactéria foi capaz de produzir insulina, tudo bem? Então, essa insulina, porque antes eles usavam insulina sintética e tal. Hoje em dia é insulina, o hormônio insulina, que ele é fabricado por essas bactérias. Então, um dos avanços de terapia, tudo bem? Que é a terapia gênica e tal. Os alimentos biofortificados, por exemplo, colocou beta-caroteno no arroz, tá? Beta-caroteno tem muito na cenoura, e aí colocaram no arroz para dar uma complementada. E, por exemplo, a vacina. Eu consigo, por exemplo, colocar um gene da vacina, por exemplo, em alface. Entendeu? Pensa nisso. Tipo, você vai estar comendo e já se vacinando. Porque o seu sistema imune vai pegar esse gene e vai começar a produzir os anticorpos para ele. Tá? E as vacinas do próprio DNA. Então, eu injeto o DNA não é o indivíduo morto ou fraco que a gente vai colocar, é já direto o DNA. Então, com esse DNA, o seu sistema imunológico é ativado e por aí vai. Tudo bem? Então, qual que é a desvantagem? É que se eu coloco um gene dentro de uma célula, lembra que o fenótipo vai ser o genótipo mais o meio ambiente? Tá? Então tem uma imprevisibilidade de se esse gene vai mesmo se manifestar, entendeu? E o pessoal fala, tem alguns estudos que estão começando a surgir, que falam que os alimentos eles podem ser alérgicos ou até cancerígenos, tudo bem? Mas nada é comprovado até agora, tá? E pode acontecer de uma substância, por exemplo, quando a gente fala sobre transgenia, quando a gente começa a colocar genes em determinada espécie, a gente vai começar a tirar as espécies selvagens, são as espécies tipo como se fossem naturais, e aí a gente vai perder essa variabilidade genética, a gente vai como se a gente transformasse todo mundo em um padrãozinho, em um robozinho, tudo bem? E eu tenho pode ocorrer uma transferência horizontal, tá? Que é na mesma cadeia, reprodução entre indivíduos da mesma cadeia ali, tudo bem? Além dos diversos impactos ambientais que pode gerar. Por exemplo, quando eu coloco a soja, quando eu diminuo o número de pestes, eu tenho um menor controle de biomassa. Tendo menor controle de biomassa, eu posso ter outros animais. Então, se eu desequilíbrio, pode ter um desequilíbrio ecológico muito grande. Tá? E agora falando um pouquinho sobre os nossos testes de DNA. Por que os testes de DNA são tão importantes? Tá bom? Porque, primeiramente, ele pode fazer identificação de paternidade, ou até da maternidade, a construção da filogenia, que é a árvore evolutiva. Então, por exemplo, a gente tem 98,9, se não me engano, de comparação gênica, de proximidade gênica com os chimpanzés. Então, é bem grande, né? Então, para construir essa filogenia, quem que tem mais? Por exemplo, a chimpanzé tem 98, vamos supor. Aí o golfinho tem 97. Então eu começo a construir essa filogenia, essa evolução dentro por causa do testes de DNA, tá? E ela é muito usada para criminalística, na verdade, eu acho. Na área criminalística. Por exemplo, teve um caso onde nos Estados Unidos uma mulher foi estuprada e eles conseguiram achar o estuprador por causa do sêmen, tá? Então eles fizeram um teste de DNA e descobriram o estuprador por causa do sêmen. Tá? E aí, como que ele é feito? O teste de DNA ele é baseado na comparação dessas regiões hipervariáveis, que a gente vai chamar de regiões com repetição. Que é o quê? Quando eu tenho, por exemplo, acho que eu tenho uma foto mais pra frente. Não tenho, não. Que é o quê? Por exemplo, eu tenho C, A, T. Eu tô falando do DNA, então é timina, tá? Aí aqui começa C, C, C. Aí por complementação G, T, A,
GGG. Tudo bem? Aí essa aqui é uma zona com repetição, uma região, então, hipervariável. Então, eu vou começar a comparar essas zonas. Tudo bem? Então, como que ele é feito? Eu vou pegar o DNA, né? Vou levar para uma centrífuga fracionada, tá? E aí, através de enzima de restrição, eu vou cortar esses pedaços dessas regiões hipervariáveis, tá? E aí vem essas sondas de DNA para poder selecionar, tá? Um método também utilizado é a eletroforese, onde você coloca, por exemplo, o DNA, e aí eu tenho cargas, tá? Então aqui eu tenho um polo negativo, por exemplo, um polo positivo, e eu tenho um ADP, tá? E o que faz? O que acontece? Esse DNA vai começar a se abrir, e aí você consegue marcar essas regiões, tá? No aparelho de eletroforese. E aí o que acontece? Por exemplo, vamos supor que esse aqui é a mãe. Esse aqui é a criança, tá? O filho. E esse daqui são os dois possíveis pais, tudo bem? Tá? Então, como que a gente construiria isso? Na verdade, não tem como acontecer, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele teria que receber esse gene de alguém. Tudo bem? Ele não recebe de ninguém, tá? Então, por exemplo, isso aqui podia ser, sei lá, um pai. Tá, mas é isso. A gente vai começar a comparar essas basezinhas, tudo bem? Que estão aqui. A gente vai ter exercícios para isso aqui, são de boinha, tá bom? Mas a gente consegue ver isso aqui, pelo menos eles mostram isso aqui pra gente no vestibular, tudo bem? Bom, então a gente vai para a parte de exercícios. Opa! Então vamos lá. A transferência de genes, que poderia melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis, foi denominada doping genético, tudo bem? Então pensa, eu coloquei lá genes no atleta para ele conseguir melhorar essa capacidade dele atlética, desportiva. E aí eu vou inserir no genoma e aí o gene ele se expressaria gerando um produto endógeno capaz de melhorar o desempenho do atlético. Tá? Um risco associado ao uso dessa biotecnologia é obtenção de baixo condicionamento físico? Não, tá? Então ele não vai estimular nada disso, tá? Porque o condicionamento vai ser dado por ele, tá? Pelo próprio atleta. Estímulo ao uso de anabolizantes? Não, é o atleta também, tá? Falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta. Lembra que eu falei que o fenótipo é genótipo mais o meio ambiente? Então é o gene mais o meio ambiente. Então o que pode acontecer? Eu não tenho esse controle do meu fenótipo, tá? Que é aquela imprevisibilidade que a gente falou da transgenia, tudo bem? Então a nossa resposta seria a letra C. Mas vamos ver por que não seria D e nem a E. Aparecimento de lesões decorrentes da praça esportiva habitual? Não. Se a prática esportiva é habitual, não tem por que gerar lesão, por exemplo. Tudo bem? A limitação das adaptações fisiológicas decorrentes de treinamento físico? Não, não vai limitar em nada, tá? Não um gene limitador. Se é um gene para melhorar, não tem como limitar, tudo bem? 2. Pobre biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista... As bactérias modificadas por Haber passaram a produzir insulina humana porque receberam, tá? Então, a sequência de DNA codificante da insulina humana já matamos a questão, porque quem sabe que nosso DNA ele tem um código, tá? Um código genético lá que vai produzir essa proteína. Tudo bem? E aí a gente pegou essa proteína e colocou nessa bactéria para que essas bactérias produzissem a insulina. Ou seja, a nossa resposta é a letra A, mas vamos ver as outras. Proteína sintetizada pelas células humanas. Se eu colocar a insulina lá como proteína, vai gerar outra insulina? Não, eu precisaria do meu código genético. Tudo bem? Um RNA recombinante? Não, tá? Também não. Porque o RNA ele não é capaz de formar, por exemplo, a insulina. O RNA mensageiro da insulina humana? Não, porque eu teria que ser o RNA transportador para pegar os coisas. E como eu posso gerar esse RNA mensageiro dentro da bactéria, é mais fácil que seja uma sequência de DNA recombinante. Um cromossomo? Não, dentro de um cromossomo eu tenho vários genes, várias expressões gênicas. Então,
eu geraria muito mais coisa do que só insulina. Bom, era em 2017. Tá? Do ponto de vista da biotecnologia, como essas plantas seriam resultantes da intervenção? Como essa planta resultante da intervenção é classificada? Então vamos lá. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga e que atacava as flores da lavoura. E ao mesmo tempo, ele percebeu que era uma erva daninha, tá? Crescia associada às plantas e não era destruída por essa praga. Tá bom? A partir de técnicas de manipulação genética, tá? Então é biotecnologia moderna, em laboratório, o gene da resistência da praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Tudo bem? Então, o que é isso aqui? Lembra que eu falei sobre que a transgenia é eu colocar um gene de um indivíduo diferente dentro da minha genética? Então, isso aqui seria um transgênico, tá? Porque eu vou colocar... porque a coisinha tá numa coisa errada, tá, né? Aí. Tudo bem? Aí eu tive que mudar, colocar um pouquinho mais pra baixo, daí você ficar no lugar. Bom, então é isso. A transgenia, ela vai ser do indivíduo diferente. Aqui fala que foi de uma planta, de um indivíduo de espécie diferente, na verdade. Então foi de uma erva daninha que estava atacando, que pegaram esse gene para defender essas flores da lavoura. Tudo bem? Então ela não seria um clone, porque o clone é da mesma célula. Tudo bem? Ela não seria uma híbrida, que tem os dois núcleos, por exemplo. Ela não seria mutante, tá? E nem dominante. Tudo bem? Então ela seria uma transgênica mesmo. Tudo certo até aqui? Ou alguma dúvida? Ok. Então... vamos lá. Companhias que fabricam jeans usando cloro para o clareamento, seguido de lavagem, pro tratamento para coisa de lavagem. Então eles usam cloro para poder fazer esse clareamento das calças. Alguns estão substituindo o cloro por substâncias mais seguras, por exemplo, os peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Tudo bem? A gente tem peroxidases, por exemplo, no nosso querido peroxissomo. Tudo bem? Pensando nisso, os pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção de enzima. Nesse caso, o uso das leveduras modificadas objetiva, tá? Então, o que ele está falando? Eu peguei um gene para essa produção de peroxidase e coloquei nessas leveduras, nesses fungos, tá? Para poder tirar esses peróxidos do meio ambiente. Então, o que vai acontecer? Eu vou reduzir a quantidade de resíduos tóxicos no efluente da lavagem, certo? Tudo bem? Eliminar a necessidade de tratamento de água consumida? Não, ela vai precisar de ser tratada ainda. Porque eu tenho o jeans, ele tem tinta, né? Ele vai ser tratado ainda. Elevar a capacidade do clareamento de jeans? Não, eles só estão utilizando uma coisa nova para clarear. Aumentar a resistência do jeans a peróxidos? Nada a ver. Até porque o jeans vai ser clareado pelo peróxido. Associação de bactérias ao clareamento? Ação bactericida ao clareamento? Não. Tá? Até porque levedura é fungo e não tem nada falando sobre ação bactericida. Tudo bem? E agora a nossa última questão de biotecnologia. Tá? Então, um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Então, o que quer dizer? O filho, ele vai ter, por exemplo, se o filho é azinho, e os pais vão ser, por exemplo, azinho, os dois. Tudo bem? Aí o filho vai ser azinho. Para esse gene, né? Então foram coletadas as amostras de DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração de penas. O perfil taranã tá aqui. Então, vamos lá. A gente tem que comparar isso aqui.
Então a gente sabe aqui, ó, que isso aqui é nosso pai, tá? E esse aqui é a nossa mãe, certo? Então, dentro dos filhos, tem que ter o gene vindo do pai e da mãe, tudo bem? E aí o que tiver, por exemplo, os dois certinho é os que podem ser, tá? E aí a gente tem que analisar o locus 1 e o locus 2, tá bom? Então vamos lá. Aí o alelo A, ninguém tinha. Alelo B, beleza, do pai, todo mundo tem. Da mãe, aqui embaixo, alguns têm. Então a gente sabe que potenciais aqui, só a gente contar, tá, gente? Dentro do vestibular, quando você aparecer isso aqui, é só você ler o que ele quer e contar. Então, os que estão na minha fila é o 1, o 3 e o 5 por enquanto, porque eles têm os dois genes, tudo bem? Da mãe e do pai. Aí, vamos lá. No aloco os dois, tá? Então, eu tenho que ter os genes do pai e os genes da mãe, de novo. E aí, a maior quantidade deles. Por exemplo, aqui, se fosse por aqui, eu posso ter o 1, o 2 e o 5, tá? Porém, aqui, por exemplo, ó, eu tenho... A gente já tinha riscado, ó, o 2 e o 4, tudo bem? Eu vou riscar eles aqui. Então, ficou o 1, o 3 e o 5. Pensa comigo. Esse aqui é o elo do pai, então o pai tem esses dois e a mãe tem esse, tudo bem? Então, vai expressar esse aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, por exemplo, no 4 expressaria, tá? Porque a mãe e o pai veio da mãe do pai. Então, tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho os dois, tudo bem? Aqui eu tenho um só da mãe e do pai. E aqui eu tenho um só também. Então, o que mais tem, então, que a gente pode saber que é o A, que é o filho 1, tudo bem? Por quê? Porque a gente comparou, aqui a gente tirou, por exemplo. Só você contar. Então tá lá no alelo, e aí você compara com os genes do pai. Então aqui eu tenho os dois genes, tá? Da mãe e do pai. Tenho os dois genes da mãe e do pai. Os dois genes da mãe e do pai. Tudo bem? Aí aqui embaixo eu tenho os dois genes que eu preciso. Aqui eu só teria um. Aqui eu teria um também. Aqui eu teria um e aqui eu teria um. Qual que é o que tem mais? Esse aqui. Tudo bem? Deu pra entender isso aqui? Porque isso aqui cai muito no vestibular. Ok, então. Porque é o seguinte, biotecnologia é uma matéria, por exemplo, que está crescendo muito. É uma área, um campo da biologia que está crescendo muito, tá? Porque ela permite vários avanços, como a gente viu no decorrer da aula, como a terapia celular, a reprodução de espécies que estão em extinção, como esses testes de DNA com paternidade, maternidade, tudo bem? E é isso, tá? Muito obrigado, galera, pela nossa aulinha de biotecnologia. Mai, você quer 5 minutos para um intervalo?